Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Se você gosta dos meus vídeos, inscreva-se agora e não perca nenhum conteúdo novo. Sua inscrição é muito importante para me ajudar a continuar criando vídeos incríveis para você. Você sabia que existe um alimento simples, barato e presente em qualquer supermercado, capaz de restaurar sua circulação sanguínea e melhorar suas ereções em poucos dias? Sim, é isso mesmo, algo natural, acessível e comprovado pela ciência moderna. E o melhor, sem depender de remédios caros, sem efeitos colaterais e com resultados que vão muito além da vida íntima. Agora vamos direto ao ponto. O alimento de que estou falando é a beterraba. Pode parecer simples demais, mas por trás dessa raiz roxa vibrante existe uma verdadeira bomba natural de energia e vasodilatação. Estudos recentes mostraram que o consumo regular de beterraba pode melhorar o fluxo sanguíneo, reduzir a pressão arterial e aumentar significativamente o desempenho sexual de homens com disfunção erétil leve a moderada. Mas antes de eu te explicar o porquê disso acontecer, é importante entender uma coisa fundamental. A ereção é um evento vascular, não apenas psicológico. Ou seja, não é apenas o desejo que faz tudo funcionar. É o sangue fluindo livremente até o pênis, preenchendo os corpos cavernosos e mantendo-os firmes. Quando os vasos estão obstruídos, endurecidos ou incapazes de se dilatar, não há estímulo mental que resolva. E sabe o que mais impressiona? Os mesmos fatores que entopem as artérias do coração são os que bloqueiam o fluxo no pênis. Colesterol alto, pressão elevada, diabetes, tabagismo, má alimentação e sedentarismo, todos esses elementos vão desgastando lentamente o sistema vascular. E como os vasos do pênis são extremamente finos, eles são os primeiros a sofrer as consequências. É por isso que tantos médicos hoje afirmam que a disfunção erétil pode ser o primeiro sinal de uma doença cardiovascular em desenvolvimento. A boa notícia é que a circulação pode ser regenerada. Com mudanças simples, consistentes e naturais, é possível reverter parte do dano e restaurar sua vitalidade. E é aqui que a beterraba entra como protagonista dessa transformação. Quero te contar o caso do seu Jaime, um paciente que chegou até mim há alguns meses. Ele tinha 58 anos e carregava uma frustração enorme. As ereções que antes eram firmes e espontâneas, agora mal aconteciam. Ele havia testado medicamentos, mas os efeitos colaterais, dor de cabeça, tontura e nariz entupido o deixaram desconfiado. Além disso, por ser hipertenso, temia misturar remédios e agravar o problema. Nos exames ficou claro: colesterol alto, triglicerídeos nas alturas e vasos sanguíneos comprometidos. Expliquei a ele algo que muitos homens ainda não entendem: não adianta tentar resolver o sintoma se a causa está no sistema circulatório. Usei uma metáfora simples: seu Jaime, é como tentar encher um balde furado. Não adianta colocar mais água se o buraco não for consertado primeiro. E o conserto começou com pequenas mudanças: alimentação equilibrada, atividade física leve e principalmente a introdução diária da beterraba, na forma e quantidade certas. Em apenas 15 dias, ele me ligou empolgado, as ereções matinais voltaram. Depois de meses sem isso acontecer, ele sentiu o corpo reagindo. Após 2 meses, me contou emocionado que estava se sentindo como há 10 anos atrás, firme, confiante e, o mais importante, saudável. Seus exames mostraram melhora geral, colesterol e triglicerídeos reduziram e a pressão arterial ficou mais estável. O que mudou? Tudo começou com a melhoria do fluxo sanguíneo, impulsionada por um simples alimento que atua diretamente nas paredes dos vasos. A beterraba é rica em nitratos naturais, que ao serem ingeridos, são convertidos pelo corpo em óxido nítrico, uma molécula essencial para a vasodilatação. O óxido nítrico é, literalmente, o gatilho químico da ereção. Ele relaxa os vasos sanguíneos, permitindo que o sangue flua com mais facilidade. É exatamente o mesmo princípio dos medicamentos como o Viagra, mas de forma natural e sem efeitos adversos. Estudos científicos de universidades britânicas e americanas demonstraram que homens que consumiram suco concentrado de beterraba apresentaram melhora no fluxo sanguíneo peniano em poucas horas. E o efeito não se limita à vida sexual, há também redução da pressão arterial, mais energia física, melhor oxigenação cerebral e proteção contra doenças cardiovasculares. Isso acontece porque, além dos nitratos, a beterraba contém antioxidantes poderosos, como as betalainas, que combatem inflamações e retardam o envelhecimento das células. Ela também fornece vitaminas do complexo B, vitamina C, magnésio, potássio, ferro e fibras, um verdadeiro pacote de nutrição funcional. Agora que você já sabe o porquê científico, no próximo trecho vou te mostrar como consumir a beterraba do jeito certo, o melhor horário.
a quantidade ideal e como potencializar seus efeitos com combinações estratégicas. Mas antes de seguirmos para essa parte, quero que você me conte nos comentários. Você já conhecia o poder da beterraba para melhorar a circulação? Já tentou incluir no seu dia a dia, ou essa será sua primeira vez experimentando? Compartilhe aqui embaixo sua experiência, e aproveita para mandar este vídeo para aquele amigo que pode se beneficiar dessa informação. Às vezes, um simples compartilhamento pode mudar a vida de alguém. Agora que você já entende por que a beterraba tem esse efeito tão poderoso no organismo, é hora de aprender como utilizá-la da forma certa para colher todos os benefícios. E sim, existe uma forma correta e também erros que podem fazer você perder grande parte do potencial desse alimento incrível. A forma mais eficaz de consumo é na versão crua ou em suco natural fresco. Quando a beterraba é cozida por muito tempo, parte dos nitratos, justamente os compostos responsáveis pela produção de óxido nítrico, acaba se perdendo no calor. Por isso, sempre que possível, opte por ela crua, ralada ou batida no liquidificador. Receita funcional e simples que ensino aos meus pacientes. Pegue uma beterraba média crua, bem lavada e descascada. Corte em pedaços e bata no liquidificador com 200 ml de água e o suco de meio limão. O limão é essencial, porque a vitamina C potencializa a conversão dos nitratos em óxido nítrico, é uma dupla imbatível para a saúde vascular. Se quiser, coe o suco, mas o ideal é tomar com a polpa, porque as fibras da beterraba ajudam a controlar o colesterol e o açúcar no sangue. Se o sabor for muito forte, você pode adicionar uma maçã pequena ou folhas de hortelã, que dão frescor e suavizam o gosto. Evite açúcar ou adoçantes, pois eles reduzem o efeito antioxidante e podem atrapalhar a absorção dos nutrientes. O horário ideal para o consumo é pela manhã, em jejum ou junto ao café da manhã. Isso porque nas primeiras horas do dia, o corpo absorve melhor os nutrientes e o processo de conversão de nitratos em óxido nítrico ocorre de forma mais eficiente, garantindo benefício circulatório durante todo o dia. Se você pratica exercícios físicos ou tem um momento íntimo planejado, consumir o suco de beterraba cerca de 2 a 3 horas antes pode potencializar o efeito, já que é nesse intervalo que o nível de óxido nítrico atinge o pico no sangue. Uma observação importante: evite usar enxaguantes bucais antibacterianos logo antes ou depois de consumir a beterraba. Pode parecer estranho, mas esses produtos matam as bactérias boas da boca e são justamente elas que ajudam o corpo a transformar os nitratos em óxido nítrico. Portanto, escove os dentes normalmente, mas deixe o enxaguante de lado nesse momento. Outra forma poderosa e prática é incluir beterraba ralada crua em saladas. Ela combina perfeitamente com azeite extra virgem, limão e ervas naturais. Além de saborosa, essa versão mantém todos os nutrientes intactos e ainda traz as gorduras boas do azeite, que auxiliam na absorção das vitaminas lipossolúveis. Se por algum motivo você não consegue consumir beterraba fresca, existe a opção dos suplementos em pó ou cápsulas. Eles são úteis para quem tem rotina corrida, mas é importante lembrar: o alimento natural sempre entrega um conjunto mais completo de nutrientes e antioxidantes, enquanto os suplementos oferecem apenas parte do benefício. Agora, você deve estar se perguntando: quanto tempo demora para começar a ver resultados? A resposta depende da regularidade. O efeito imediato, aquele aumento do fluxo sanguíneo e sensação de energia, pode surgir nas primeiras horas após o consumo. Mas para resultados consistentes, especialmente em relação à função erétil, o ideal é manter o uso diário por pelo menos 2 a 3 semanas. Durante esse período, o corpo vai reaprendendo a produzir óxido nítrico de forma natural. As paredes dos vasos se tornam mais flexíveis e o sangue começa a circular com mais eficiência. É um processo cumulativo, e quanto mais constante você for, melhores serão os resultados. O seu Jaime, que mencionei antes, seguiu exatamente esse protocolo. Um copo de suco de beterraba todas as manhãs religiosamente. No início reclamou do sabor, mas quando percebeu que as ereções matinais voltaram e a pressão começou a normalizar, ele próprio disse: "Doutora, agora esse suco é meu combustível diário." Hoje ele não passa um dia sem a beterraba, virou um hábito prazeroso. Mas eu sei que você quer mais do que uma receita, você quer potencializar os efeitos. Então, aqui vão estratégias que fazem toda a diferença. Combine com vitamina C. Além do limão, você pode usar laranja, acerola, pimentão vermelho ou kiwi. Esses alimentos ampliam a eficiência dos nitratos, aumentando ainda mais a produção de óxido nítrico. Adicione gorduras boas, abacate, castanhas, azeite e sementes como chia ou linhaça.
Ajudam na absorção dos nutrientes da beterraba e contribuem para a produção hormonal equilibrada. Mantém atividade física regular. Caminhadas, pedaladas leves ou natação aumentam naturalmente os níveis de óxido nítrico e ampliam o efeito da beterraba. Um corpo ativo é um corpo que responde melhor a qualquer intervenção natural. Evite sabotadores da circulação. Açúcar refinado, gordura trans e alimentos ultraprocessados prejudicam o endotélio, a camada interna dos vasos sanguíneos. De nada adianta consumir beterraba e, ao mesmo tempo, ingerir alimentos que enferrujam seu sistema vascular. Durma bem. Durante o sono profundo, o corpo repara os vasos e regula os hormônios sexuais. Sem descanso adequado, os resultados ficam pela metade. Controle o estresse. O cortisol, hormônio liberado em excesso durante o estresse, contrai os vasos e reduz a libido. Por isso, relaxar é parte essencial da recuperação da função erétil. Essas medidas simples, somadas ao consumo da beterraba, criam um ambiente interno favorável à circulação plena, o que significa ereções mais firmes, mais energia e até melhora da concentração e da disposição mental. No próximo trecho, vou te mostrar como potencializar ainda mais o efeito da beterraba com combinações especiais, e também falar sobre os cuidados, contraindicações e uma receita extra poderosa, o shot matinal da vitalidade, uma mistura natural que vem transformando a vida de muitos pacientes. Mas antes de irmos para essa parte, me conta, você já testou o suco de beterraba ou pretende começar agora? E se você conhece alguém que poderia se beneficiar dessa dica, envie este vídeo para essa pessoa, pode ser o empurrão que ela precisava para cuidar melhor da própria saúde. Agora que você já sabe como preparar e consumir a beterraba da maneira certa, é fundamental entender também quais são os cuidados e limites. Sim, mesmo um alimento tão saudável como a beterraba pode ter restrições, principalmente em alguns casos específicos. Pessoas com diabetes devem ter atenção redobrada. Embora a beterraba tenha baixo índice glicêmico quando consumida crua, o cozimento aumenta a concentração de açúcares disponíveis. Por isso, nesses casos, o ideal é optar sempre pela versão crua, em pequenas porções, e de preferência combinada com fibras e proteínas, para evitar picos de glicose. Quem tem tendência à formação de cálculos renais também precisa de moderação, pois a beterraba contém oxalatos, que em excesso podem favorecer a formação de pedras nos rins. Isso não significa que o alimento deve ser excluído, mas sim que deve ser consumido com equilíbrio e sempre com boa hidratação ao longo do dia. Outro ponto importante, nada de exagerar. Muita gente, ao descobrir os benefícios, começa a consumir beterraba em grandes quantidades, acreditando que mais é sempre melhor. Mas o corpo tem um limite de absorção de nitratos e o excesso pode gerar desequilíbrio intestinal, cólicas ou até queda temporária da pressão arterial. O segredo está na regularidade e não na quantidade. Um copo por dia é mais do que suficiente para obter todos os benefícios sem sobrecarregar o organismo. E se você quer uma forma ainda mais prática e poderosa de começar o dia com energia e circulação renovada, aqui vai uma das receitas que mais fazem sucesso no meu consultório: o shot matinal da vitalidade. Anote aí: meia beterraba crua, ralada ou em pedacinhos, suco de um limão, 1 colher de chá de gengibre ralado, uma pitada de pimenta caiena, ou uma rodela de pimenta fresca, se preferir, 100 ml de água gelada. Bata tudo no liquidificador e beba logo em seguida. Essa mistura desperta o corpo, ativa a circulação e ainda fortalece o sistema imunológico. A combinação de beterraba com gengibre e pimenta promove uma vasodilatação natural e imediata, ajudando na oxigenação e na sensação de vigor logo pela manhã. Você vai perceber a diferença já nas primeiras vezes: corpo mais leve, mente mais desperta e, o que muitos homens relatam, mais confiança e desempenho no momento íntimo. É uma estratégia simples, natural e eficaz que une ciência e praticidade. Mas é importante lembrar: o corpo responde melhor quando você mantém um estilo de vida saudável como um todo. De nada adianta beber suco de beterraba todos os dias se continuar dormindo mal, comendo ultraprocessados ou vivendo sob alto estresse. O segredo está na soma de pequenas atitudes consistentes: alimentação equilibrada, atividade física e cuidado emocional. E aqui entra um ponto que muitos homens ignoram: a ligação direta entre mente e ereção. O sistema vascular e o emocional andam de mãos dadas. Ansiedade, culpa, pressão de desempenho e estresse constante bloqueiam o relaxamento necessário para o fluxo sanguíneo adequado. Por isso, cuidar da saúde mental é parte fundamental desse processo. Praticar meditação, respiração profunda ou simplesmente reservar alguns minutos do dia para relaxar pode ter o mesmo impacto que um medicamento.
Afinal, um corpo tenso é um corpo que resiste à vida e isso se reflete diretamente na vitalidade. Muitos dos meus pacientes que começaram com o simples suco de beterraba acabaram mudando toda a rotina, passaram a se exercitar, dormir melhor e até reconectar-se emocionalmente com suas parceiras. E é esse o verdadeiro poder da saúde natural. Ela não transforma apenas o corpo, mas também a maneira como você se relaciona com ele. A beterraba é só o ponto de partida, um símbolo de reconexão com o próprio corpo, de volta à vitalidade que parecia esquecida. Com pequenas mudanças, é possível recuperar o controle, o prazer e a confiança que o tempo e o estresse muitas vezes tentam roubar. Então, se você chegou até aqui, é porque se preocupa com sua saúde e quer fazer algo a respeito. E essa é a melhor decisão que poderia tomar: cuidar de si com consciência e constância. Continue acompanhando os conteúdos do canal, porque toda semana eu trago novas estratégias naturais e comprovadas cientificamente para ajudar você a viver mais e melhor. Aí, antes de sair, dá uma olhada se você já está inscrito no canal. Muita gente que assiste nossos vídeos regularmente ainda não se inscreveu, e acaba perdendo conteúdos valiosos que poderiam fazer diferença na vida. Ative o sininho também, assim você é avisado sempre que um novo vídeo como este for lançado, e segue firme nessa jornada de autoconhecimento e saúde plena.